Eu acho muito curioso como as coisas vão se construindo na mídia, na política, na cultura. E para mim acaba sendo muita coincidência tudo, sabe? Tudo, nossa, muita coincidência tudo isso. Não é de hoje, aqui, nessa rede ou na rede vizinha, que andam tendo argumentos, debates, situações assim, que as pessoas andam atacando as pessoas trans. Principalmente pessoas trans femininas, tá? E assim, e por que eu vou pegar as pessoas trans femininas como exemplo aqui da situação? Porque pelo menos aqui no Brasil, a cirurgia de faloplastia, né, que são pessoas transmasculinas que buscam, ainda está em fase experimental em algumas localidades. Não se tem uma equipe fixa em todos os locais que fazem essa cirurgia, então não se tem esses profissionais com tanta bagagem, que acaba fazendo rodízio, né, de profissionais. São poucas equipes especializadas e fixas para fazer essas cirurgias. Mas a cirurgia da neovagina, que são pessoas transfemininas que acabam buscando, ela já está bem mais evoluída e com muitos resultados aí de sucesso, né? Então não é mais em caráter experimental faz um tempo. E aqui nessa rede, na rede vizinha, tem tido debates assim de o que é uma pessoa trans, o que é uma mulher trans, o que precisa ser para ser uma pessoa trans, uma trans feminina, um trans masculino. E aí é muita coincidência vir esse rolê, essa notícia aí do Vaticano, classificando cirurgia de mudança de sexo como ameaça à dignidade humana. Acho, nossa, que coincidência, não é mesmo? Não é coincidência. Esses tempos atrás, na minha pós, eu tive uma aula com o professor Éder Belo e ele traz uma chave de leitura para toda essa situação na sociedade com 3 palavrinhas, né? Palavras-chave. Resultado da tese de doutorado dele, inclusive, né? Que é o seguinte, a gente tem uma ameaça, a gente tem uma proteção e a gente tem influência. Então, coloca-se algo como ameaça, então cirurgia de mudança de sexo como ameaça à dignidade humana. Então a gente está colocando pessoas trans como ameaça à dignidade humana. A gente oferta uma proteção, vai saber que proteção está sendo ofertada aqui, né? Provavelmente a salvação através da religião, desse fundamentalismo cristão, para se ter influência, para você conseguir conquistar mais fiéis e mais controle de massa, e sabe lá mais o que também, se for estudar bem estudadinho, você acha mais coisa. Mas como sempre pegando a galera LGBT como alvo, como ameaça. Ai, porque vai acabar com a família tradicional brasileira. Mas o cara que tem 2 famílias, o cara que fez filho fora do casamento, o cara que não assumiu o filho e largou a mina sozinha lá e foda-se, não quer nem pagar pensão, isso não ameaça. Violência doméstica não ameaça a família brasileira. Não, nada disso, mas as LGBT tudo, nossa, meu Deus, uó. Acho muito curioso. E aí, o quão perigoso é o Papa fazer esse posicionamento de colocar a cirurgia de mudança de sexo como uma das violações mais graves dos direitos humanos, comparado a crimes do tipo guerra, tragédia e outros crimes contra os seres humanos. Isso é uma comparação violentíssima, a ponto de invalidar, questionar e tentar aniquilar subjetividades trans, subjetividades LGBT no geral. E aí não, tudo bem, a gente aceita os homossexuais, mas condena a operação de mudança de sexo. Então tudo bem a pessoa ser homossexual, mas a pessoa ser trans, não. A gente sabe que tais cirurgias, processo de harmonização no geral, de cirurgias no geral, qualquer processo transafirmativo, né, que vai fazer a pessoa se sentir melhor consigo, com o seu próprio corpo, e muitas vezes vai trazer proteção, porque são também estratégias de sobrevivência, porque quando eu tenho passabilidade, eu passo batido, não viro alvo, isso tudo está sendo condenado. Então, na minha leitura, né, isso está sendo condenado a ponto de manter a pessoa como alvo, para ela continuar sendo alvo de violência, para ela não ter proteção. Então, essa ameaça e essa proteção, essa ameaça é para a gente continuar sendo alvo. Essa proteção não é para a gente. Essa proteção é para essa normativa ridícula que foi estipulada
pelo cristianismo, tá, gente? Porque isso aqui não é... Ai, porque Deus fez... e as pessoas intersexo é o quê? Mas em casos de pessoas intersexo, que a gente já tem na história notificado, que a gente tem registro na história da humanidade, o quanto que já aconteceu com pessoas intersexo, de médicos usarem como cobaias, de médicos decidirem no nascimento da criança de operar, de corrigir diversidades de nascimento ali, de corrigir, e às vezes diversidades ali sexuais que não colocariam a criança em risco, que seria só diferente. Não, mas os médicos decidem. Situações que os médicos não contaram nem para os pais, situações que os pais passaram a vida inteira escondendo os filhos, que os próprios filhos eram intersexo. Aí, nesse caso, pode fazer cirurgia, né? Nesse caso, pode. Nesse caso, o médico pode decidir não contar. Nesse caso, entope a criança de hormônio, de hormônio cruzado, sendo que não precisaria. Casos de, na vida adulta, essa criança se identificar com um gênero que já estava de acordo lá no nascimento, mas que o médico instaurou a cirurgia reparadora. E essas pessoas intersexo são o quê? Também é uma violação à dignidade humana? Porque assim, não sei se você sabe, a pessoa nasceu assim. Então, se a gente nasce do jeito que a gente nasce porque Deus quis, porque Deus que fez, você tá entendendo que não tem lógica nessa lógica cristã? Tá condenando coisas que são da natureza humana? Assim, dá uma pensada, dá uma refletida aqui. Dá uma refletida. Dá uma refletida o quanto isso aqui é perigoso, extremamente perigoso. Perigoso porque incita a violência contra pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, em prol de defender a família, em prol de combater essa ameaça. Que, gente, convenhamos, o que trans quer? Trans quer ver em paz, trans quer paz, quer ter o seu trabalho, pagar teus boletos e ter uma vida como todo mundo. Trans não quer acabar com a família brasileira. Trans quer ter a sua própria família brasileira. O que a pessoa trans mexe com a tua vida? Ah, é porque minha religião, a tua religião, não a do outro. Religião para reger quem está na religião, não quem está fora. Vamos começar a separar o estado da religião, pelo amor de Deus. Sabe? Parar com essa hipocrisia. Porque se diz que você tem que amar o outro como você ama a si próprio, você deve se odiar para um caralho. Para ter tanto ódio, tanto ranço assim da pessoa que é diferente de você. O quanto que a gente tá com um limiar de frustração raso, zero, para lidar com a diversidade, com o diferente. Então, aquilo tudo que é diferente do que eu tô acostumado, do que eu sei, do que eu conheço, eu não quero. Porra. Sabe? Eu acho muito problemático tudo isso. E aí, não só perigoso em relação à segurança física, mas perigoso mentalmente, psicologicamente. Não só para quem está ali defendendo essa dignidade humana que o Papa aí traz, mas também para quem está sendo alvo, colocado como ameaça, que somos nós, pessoas LGBT. O quanto isso não invalida a nossa identidade por si só por ter isso na estrutura da sociedade, só por ter notícias assim, a ponto da gente mesmo se negar, da gente mesmo se violentar horizontalmente dentro da própria comunidade. Isso é extremamente perigoso. Isso é uma tentativa de aniquilamento da subjetividade LGBT.